Pasta 1. Parte 1. Capítulo 1. Era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme com mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o rosto enorme fitava o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. No interior do apartamento, uma voz agradável lia alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferro gusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco integrada à superfície da parede da direita. Winston girou o interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. O volume do instrumento, chamava-se teletela, podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi para junto da janela. O macacão azul usado como uniforme do partido não fazia mais que enfatizar a magreza de seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, o rosto naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegara ao fim. Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos rodamuinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado, e embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma, a não ser nos pôsteres colados por toda parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no nível da rua, outro pôster. Esse, com um dos cantos rasgados, adejava-o penosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária. Sossing. Ao longe, um helicóptero voando baixo sobre os telhados pairou um instante como uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade, fazendo uma curva. Era a patrulha policial bisbilhotando pelas janelas das pessoas. As patrulhas, contudo, não eram um problema. O único problema era a polícia das ideias. Por trás de Winston, a voz da teletela continuava sua lenga-lenga infinita sobre o ferro gusa e o total comprimento, com folga, das metas do 9º plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo o som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela. Mas, enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido, também poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo o mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo o som que fizesse seria ouvido e se a escuridão não fosse completa, todo o movimento examinado meticulosamente. Winston mantinha as costas voltadas para a teletela.
Era mais seguro, contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco por sobre a paisagem encardida. Aquela, pensou como uma espécie de contrariedade difusa, aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea 1, terceira mais populosa das províncias da Oceânia. Tentou localizar alguma lembrança de infância que lhe dissesse se Londres sempre fora assim. Será que sempre houvera aquele cenário de casas do século XIX caindo aos pedaços, paredes laterais escoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão, telhados reforçados com chapas de ferro corrugado, decrépitos muros de jardins adernando em todas as direções? E os lugares bombardeados onde o pó de gesso dançava no ar e a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de entulho? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e onde tinham brotado colônias sórdidas de cabanas de madeira que mais pareciam galinheiros? Não adiantava, ele não conseguia se lembrar. Tudo o que lhe ficara da infância era uma série de tablôs superiluminados, desprovidos de paisagem de fundo e quase sempre ininteligíveis. O mistério da verdade, Miniver em Nova Fala, asterisco. Nova Fala era o idioma oficial da Oceânia. Para saber mais sobre sua estrutura e etimologia, ver apêndice. Fim da leitura de asterisco. Era extraordinariamente diferente de todos os outros objetos à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto branco cintilante, erguendo-se terraço após terraço 300 metros de espaço acima. Do lugar onde Winston estava, mal dava para ler, escarvados na parede branca em letras elegantes, os 3 slogans do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Comentava-se que o Ministério da Verdade continha 3.000 salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. Em Londres havia somente 3 outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Eles tinham o efeito de reduzir tão drasticamente a arquitetura circundante que do telhado das mansões Victory era possível avistar os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios entre os quais se dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. O Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem. E o Ministério da Pujança, responsável pelas questões econômicas. Seus nomes em Nova Fala, Miniver, Minipaz, Minamor e Minipuja. Desses, o realmente apavorante era o Ministério do Amor. O edifício não tinha nenhuma janela. Winston nunca entrara no Ministério do Amor, nunca chegara nem a meio quilômetro de distância. Era impossível entrar no prédio sem uma justificativa oficial e, mesmo nesses casos, só transpondo um labirinto de novelos de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora. Mesmo as ruas que levavam até a barreiras externas eram percorridas por guardas com cara de gorila, vestindo fardas negras e armados de cacetetes articulados. Winston virou-se abruptamente. Compusera a própria fisionomia de modo a ostentar a expressão de tranquilo otimismo que convinha ter no rosto sempre que encarasse a teletela. Atravessou a sala e entrou na minúscula cozinha. Para poder sair do ministério naquele horário, sacrificara o almoço na cantina. Sabia que o único alimento existente na cozinha era um naco de pão escuro que só seria consumido no café da manhã do dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com uma simples etiqueta branca onde se lia Gin Victory. A bebida exalava um odor oleoso, enjoativo, semelhante ao da aguardente de arroz dos chineses. Winston serviu-se de pouco menos de uma xícara de chá, preparou-se para o impacto e engoliu o líquido como quem toma uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou rubro e lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. A substância parecia ácido nítrico e, ao engoli-la, a pessoa tinha a sensação de receber um golpe de cacetete na nuca. Logo em seguida, porém, a ardência no ventre esmoreceu e o mundo começou a parecer mais prazeroso. Tirou um cigarro de um maço amarrotado onde estava escrito Cigarros Victory e imprudentemente segurou na vertical, o que fez com que o recheio de tabaco caísse ao chão.
Na tentativa seguinte, teve mais sorte. Voltou para a sala de estar e sentou-se junto a uma mesinha que ficava à esquerda da teletela. Abriu a gaveta da mesa e tirou um porta-penas, um vidro de tinta e um caderno grosso, formato em quarto, sem nada escrito, de lombada vermelha e capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela da sala de estar ocupava uma posição atípica. Em vez de estar instalada como de hábito na parede do fundo, de onde podia controlar a sala inteira, ficava na parede mais longa oposta à sala. Em um de seus lados havia uma reentrância pouco profunda, na qual Winston estava agora instalado e que na época da construção dos apartamentos provavelmente se destinava a abrigar uma estante de livros. Sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que dizia respeito à visão. Podia ser ouvido, claro, mas enquanto se mantivesse naquela posição não podia ser visto. Em parte fora a topografia pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer a coisa que estava prestes a fazer. Mas essa coisa também lhe fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito. Seu papel acetinado, cor de creme, um pouco amarelecido pela idade, era de um tipo que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso. Vira-o exposto na vitrine de uma lojinha de badulaques desmazelada de um setor miserável da cidade, qual setor exatamente não se recordava, e fora no mesmo instante tomado pelo desejo avassalador de possuí-lo. Supunha-se que os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns, dedicados ao livre comércio, diziam, mas a regra não era obedecida com rigor porque haviam diversas coisas, por exemplo, cadarço de sapato e lâmina de barbear, impossíveis de serem obtidas de outra forma. Depois de olhar rapidamente para os dois lados da rua, Winston se enfiara na loja e comprara o caderno por $2,50. Na ocasião não tinha consciência de querê-lo para alguma coisa específica. Cheio de culpa, levara-o para casa dentro da pasta. Mesmo sem nada escrito nele, aquele era um bem comprometedor. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário. Não que isso fosse ilegal. Nada era ilegal, visto que já não existiam leis. Mas se o fato fosse descoberto, era praticamente certo que o punissem com a morte ou com pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalhos forçados. Winston encaixou uma pena no porta-penas e chupou-a para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, pouco usado inclusive para assinaturas, e ele obtivera aquela furtivamente com alguma dificuldade, só por ter sentido que o belo papel creme merecia que escrevessem nele com pena de verdade, em vez de ser rabiscado com lápis tinta. Na verdade, Winston não estava habituado a escrever à mão. Exceto no caso de um ou outro bilhete muito curto, o hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que evidentemente não se aplicava à circunstância presente. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era o ato decisivo. Em letras miúdas, desajeitadas, escreveu: 4 de abril de 1984. Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945, mas nos tempos que corriam era impossível precisar uma data sem uma margem de erro de 1 ou 2 anos. Para quem, ocorreu-lhe perguntar se de repente estava escrevendo aquele diário. Para o futuro, para os não nascidos, sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa na página, depois com um solavanco colidiu com um termo em nova fala. Duplo pensamento. Pela primeira vez deu-se conta da dimensão de seu projeto. Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza. Ou bem o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele queria lhe dizer, ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. Ficou sentado por algum tempo contemplando estupidamente o papel. A teletela passara a transmitir uma música militar estridente.
Estranho, parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer.